estaremos falando um pouco da palavra de Deus. É um assunto que muitas igrejas hoje não pregam, às vezes, né? Nós vamos falar sobre a restauração espiritual, sobre a restauração das nossas vidas, da comunhão. E a finalidade de tudo isso é o arrebatamento da igreja. Amém? Vamos ler no livro de Isaías 55, versículos 6 e 7. Isaías 55, 6 e 7. A vida eterna. Ou seja, imagina se hoje não existisse igreja na face da terra. Como estaria esse mundo? Qual as desolações estaria esse mundo? As destruições. Porque o que sustenta ainda essa terra, as violências, as maldades, é a igreja ainda. É o sal que está ainda salgando essa terra. Por isso que Deus nos ama de uma tal maneira que Ele não quer nos deixar aqui, Ele quer levar para outro lugar. Ele quer nos levar para o céu, e lá será eternamente. A nossa vida aqui é de no máximo 120 anos, e após isso nós morreremos. E para onde nós iremos depois da morte? Tem um destino. Nós estamos aqui com propósito. Nós estamos aqui, o ser humano, Deus fez o ser humano porque Deus ama. Deus amou o mundo de tal maneira. Imagina se Deus não tivesse mandado o dilúvio naquela época. Como estariam as nações, os povos? Imagina os pecados, as violências, como estaria hoje, se a igreja não tivesse surgido na face da terra. Então Deus, Ele deseja resgatar o povo para levar para o céu. Glórias a Deus. O profeta Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico, porque ele foi um dos profetas do Antigo Testamento que mais falou de Jesus Cristo. E nessa passagem o profeta, ele exorta o seu povo a buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto, porque haverá um dia que não teremos mais oportunidade de buscar o Senhor. Hoje é fácil buscar o Senhor, mas ao mesmo tempo é muito difícil buscar o Senhor, porque os afazeres desta vida, as distrações tomam o nosso tempo e impedem nós buscarmos ao Senhor. Quantas vezes nós, até pastores, às vezes deixamos de buscar o Senhor devido às distrações da vida. Imagina a igreja de Cristo, e nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Nós temos tempo para tudo, menos para Deus. Menos para Deus nós temos tempo. Hoje vivemos numa correria no dia a dia, irmão, que não deixamos, às vezes, deixamos de buscar o Senhor devido a algumas coisas tão simples. Nós deixamos de buscar o Senhor. E quando falo buscar o Senhor, não é somente vir um culto, não é isso. Buscar o Senhor é ter intimidade com Ele, é buscar em oração, na palavra, é buscar na consagração, no jejum, é ter intimidade. A pessoa só tem intimidade com a outra e para nós termos intimidade com Deus, temos que conversar com Ele. A conversa é através da oração. Não tem como eu falar com Deus de outra maneira, é só através da oração. Glórias a Deus. Este convite que Deus faz é para todos, não é só para uns escolhidos, é para todos. Jesus morreu por todos, desde a criança ao ancião de 120 anos. Glórias a Deus. Porém muitos hoje não aceitam este convite, porque se acham perfeitos diante de Deus, diante da sociedade. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço. Não, nós somos imperfeitos, nós herdamos o pecado adâmico. Todo ser humano tem um pecado adâmico na sua vida. Todo dia nós pecamos, nós somos imperfeitos. Deus nos chama perfeito, Deus chama os imperfeitos para aperfeiçoar, para aquele grande de Deus. Glórias a Deus. Esse convite é para receber algo valioso, é para receber algo que sacia a sede. Eu não estou falando desta água. Esta água eu tomo sede, mas daqui 2 horas eu estou com sede novamente. Ele quer oferecer água que jorra da fonte da água da vida.
água que mata a nossa sede. Em João capítulo 4, do 13 ao 14, nos conta a história da mulher samaritana. Aquela mulher, ela teve encontro com Jesus, e quando Jesus encontrou naquela fonte, Jesus falou: olha, esta água que você está pegando aqui, ela vai trazer sede novamente, mas a água que eu te der, tu nunca mais terás sede. A água que Jesus dá, ela mata a nossa sede da nossa alma, sacia a nossa sede, aquela tristeza, angústia, depressão. Quando nós bebemos dessa água, ela sacia a sede, ela mata a sede, ela traz paz, traz alegria, traz refrigério para a tua alma. Fala para o irmão: essa água traz refrigério para a tua alma. Tome dela nessa noite. Glórias a Deus. E quando falamos de água, sabemos que o nosso corpo é composto de 70% de água, e o nosso sangue de 83% de água. Ou seja, o nosso corpo praticamente é composto por água. Só que essa água que o nosso corpo é composto, essa água, ela vai se esvaziando, sai no suor, na urina, em muita coisa, e o corpo vai esvaziando, e a água tem que ser reposta. Ou seja, temos que tomar essa água constante, essa água aqui constante. Quem não toma desta água constante, água natural constante, fica enfermos. O meu sogro, por exemplo, tem problema de rim porque não toma água. A minha sobrinha, por exemplo, está precisando de transplante de rim porque não tomou muita água. Ou seja, se essa água natural que nós deixamos de tomar, ela causa transtorno em nossa vida, imagina a água da vida, como deixamos de tomar. Nós cristãos, quando deixamos de tomar a água da vida, nós morremos. Uma pessoa não aguenta 4 dias sem tomar esta água. E por que nós aguentamos às vezes 1 ano sem tomar a água da vida? Já está morto já. Porém, ainda tem esperança. Ainda que esteja morto, viverá quando ouvir novamente esta água da vida, que traz refrigério para a nossa alma. Glórias a Deus. Esse convite, ele é feito para quem não pode pagar. Não é um convite que hoje existem uns casamentos modernos, pastor Roberto, que aí o noivo casa, e aí ele quer fazer um casamento chique, só que cada participante vai ter que pagar o seu a janta. É fácil demais, né, pastor? Né? Cada participante vai lá, quer dizer, ele reserva um restaurante chique, mas as pessoas têm que pagar o que come lá. Não é o noivo que paga mais. Só que esta água, o preço foi muito alto. Esta água é para quem não pode pagar. Não existe dinheiro que pague esta água, porque esta água já foi paga, foi sangue, foi morte que pagou esta água. E esta água é oferecida de graça para nós. Ela custou um preço muito alto, mas hoje é oferecida de graça. Nem o maior bilionário do mundo, Elon Musk, aí não pode pagar essa água. Nem os 400 trilhões do mundo pode pagar esta água, porque esta água custou preço de sangue, morte. Na cruz do Calvário, Jesus morreu por nós, para nos dar esta água. Ele é a fonte da água da vida. Glórias a Deus. Em Apocalipse 22:17, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba de graça a água da vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba de graça. Hoje nós podemos comprar muitas coisas com o nosso dinheiro, mas essa água não pode comprar, porque essa água, ela preenche o vazio que está dentro de nós. Talvez a pessoa mais rica do mundo, existe uma tristeza, uma angústia lá no seu íntimo. Quando ele vai deitar, ele sinta aquela tristeza. Essa tristeza só preenche com esta água. Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade na Impacta, e nós fomos lá, fizemos um culto na Impacta. Eu fui um dos fundadores do culto da Impacta, da faculdade Impacta. E o que aconteceu?
E naquele dia veio o dono da faculdade. E naquele dia foi dada uma oportunidade. E eu fui meio ousado, não sei, era o Espírito Santo, falou assim: olha, você pode ter tudo isso, mas tem um vazio dentro de você, que só preenche com a palavra de Deus. Deus é tão sábio, quando fez o homem, deixou um vazio na nossa alma, que só preenche com a palavra de Deus. O que adianta a pessoa ter tudo, mas perder a sua salvação? E hoje vivemos uma sociedade vazia, onde as pessoas se procuram preencher nas internet, nas redes sociais, nos bares, nas tabacarias, preencher o vazio. Por que a pessoa vai para o bar? Porque ele está vazio. Porque ele vai fazer algo errado? Porque ele está vazio de Deus. Porque se ele tivesse paz, ele não fazia aquilo. Ele faz aquilo para preencher algo, trazer uma alegria momentânea, mas essa alegria é eterna. Essa alegria que Jesus está falando é eterna, não é momentânea. Glórias a Deus. Tem pessoas que não encontram sentido para a vida e fica procurando refúgio em algumas coisas deste mundo, mas o refúgio está em Deus. Ele está tão fácil. O refúgio está em Jesus Cristo. Glórias a Deus. Por isso que eles buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, pois um dia não muito longe Ele virá e não tardará. Tem pessoas às vezes que têm as últimas oportunidades na vida de buscar. Sabemos que a vida do Senhor está se aproximando. E tem pessoas que têm oportunidade. Eu conheci pessoas que eram da igreja e saiu da igreja e não deu tempo de voltar mais para Jesus. Foi a última oportunidade dele. E na Bíblia tem também pessoas que tiveram as suas últimas oportunidades, como Judas Iscariote. Teve a sua última oportunidade e não aproveitou. Como Saul, teve a sua última oportunidade, mas teve pessoas que agarraram a oportunidade. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando Jesus passou, ela agarrou. Aquele cego de Jericó, diz que Jesus era a última vez que ele ia passar ali naquela cidade. Mas aquele cego clamava, ele queria Jesus na vida dele. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, se é a tua última oportunidade. E você que nos assiste, pegue essa oportunidade, porque amanhã não pertence a nós, amanhã pertence a Deus. É dia de buscar o Senhor. O dia aceitável é hoje e não amanhã. Daqui a pouco eu posso morrer, eu não sei o dia de amanhã. O dia de amanhã só pertence a Deus, não pertence a mim. Glórias a Deus. E Deus não vai interferir nas nossas decisões pessoais. Deus não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Glórias a Deus. Haverá um momento em que as pessoas irão tentar buscar o Senhor, e não vai ser mais achado. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O dia aceitável do Senhor é hoje, porque a igreja está sendo preparada para o grande dia do arrebatamento. Hoje nós vemos uma guerra no mundo espiritual, tentando nos parar para não buscar o Senhor. Às vezes uma guerra dentro do nosso lar, na sociedade, no nosso trabalho. Existem guerras ideológicas que estão tentando nos tirar o foco, que é Jesus Cristo. Glórias a Deus. E algumas pessoas estão conformadas com essas guerras. Algumas pessoas estão conformadas com esse mundo, falando: não, é normal, não, isso aqui é normal, isso é normal. Não é normal, não. Isso é o cumprimento da palavra. Nós temos que ler mais a palavra para saber discernir o que é normal e o que não é normal. Hoje, sociedade, tudo é normal. Não é normal, não é normal. Se você está achando tudo normal, você está um pouco distante de Deus. Porque quando você está próximo de Deus, você percebe as artimanhas de Satanás, os laços, as ideologias satânicas que vêm revestidas de amor para nos enganar. O diabo não vem com um chifre, com o olho saindo fogo, não. A Bíblia diz que ele, se possível, enganaria até os escolhidos. Ele vem bonito. E quando eu falo de beleza,
A primeira mulher que existiu no jardim do Éden, Eva não foi enganada com coisas feias, não. Diz que aquela árvore era bela aos seus olhos. Ela, quando viu aquela fruta, os olhos começaram a piscar. Meu Deus, olha que coisa linda aquela fruta. Ou seja, não é coisas feias que vai nos enganar, não. Porque se fosse coisas feias que não fosse nos enganar, a gente não acreditaria, né? É coisas bonitas, aplausíveis na sociedade. As ideologias satânicas estão levando muitos cristãos para o fundo do poço. Glórias a Deus. É tempo de buscar o Senhor. E quando o Senhor falou para buscar Ele, é o seu povo buscar Ele enquanto se pode achar. O profeta Oséias fala para nós conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer a cada dia. E às vezes nós estamos dentro da igreja, aonde está jorrando a fonte, e nós não bebemos desta água. Temos que beber, aproveitar os cultos do início ao final, bebendo dessa água para saciar a nossa sede. E quando falamos de buscar o Senhor enquanto se pode achar, em Mateus 25, Jesus contou aquela parábola das 10 virgens. Diz que era 10 virgens, era 10 cristãos, era 10 crentes. E diz que eles estavam esperando a volta de Jesus, do noivo, que é Jesus. E aí o noivo demorou. Ou seja, eu esperava hoje, mas aí ele não veio hoje. Tá bom, então agora eu vou dar uma saidinha, vou fazer algumas coisas erradas, porque todo mundo falava que ele vinha esse ano, 2000. Teve uma época aí que umas profecias aí satânicas, né? E falou, Jesus vai vir em 2000, parece, mais ou menos, acho que foi em 2000, não foi? E aí teve lá no Piauí, o delegado soltou toda a pessoa da cadeia e falou, como Jesus vai vir mesmo, como vai acabar o mundo em 2000, então vocês estão todos soltos já. Mais ou menos deu uma polêmica depois, né? Ou seja, ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Aquelas 10 virgens não sabiam a hora. E diz que elas estavam esperando. E aí o noivo, quando foi à meia-noite, o noivo bateu na porta para buscar elas. E aí tinha 5 loucas, 5 pessoas que não vigiaram, 5 pessoas desviadas, 5 pessoas que não tinham temor a Deus. E aí elas estavam bem tranquilas com as suas vidas, vivendo de qualquer maneira. Mas quando o noivo bateu a porta, não deu tempo mais de se preparar. Quando bateu na porta, elas se desesperaram. E aí elas pegaram a sua lamparina. Quando foram acender, não tinha mais azeite. Não acenderam mais as lamparinas. E aí nessa mesma passagem tinha 5 prudentes, 5 jovens prudentes, que estavam esperando o noivo a qualquer momento, e com a reserva, ou seja, com oração, com palavra, vindo à igreja, buscando ao Senhor, estavam se consagrando, esperando a volta de Jesus. E aí elas estavam preparadas. Sabe o que as 5 loucas fizeram? Não dá tempo de nós buscar mais, porque se ele entrar, ele vai fechar a porta e vai deixar para fora. E falou para 5 prudentes, nos empresta o seu azeite um pouquinho para nós, porque o noivo já está batendo na porta. Se nós abrir, ele vai entrar, e nós estamos aqui apagada. Sabe o que elas falaram? Não posso emprestar, porque se eu emprestar o meu azeite para você, eu vou ficar sem. Aí nem você vai, nem eu vou. E aí eu vou pegar aqui, o Jorge, ele vai para o Piauí. Foi para o Piauí o Jorge lá, e tem uma estrada na Bahia lá, acho que é na Bahia, que aí você anda quilômetros, só deserto de algodão, de um lado e de outro, e não tem posto de gasolina. Não tem posto de gasolina. Só que a pessoa está sabendo já, ele abastece o carro antes, já enche o tanque antes já de entrar naquele desertão lá. Só que o Jorge, eu e o Jorge, só que o Jorge encheu o tanque dele. E aí eu com pena, falei, não, que isso, só coloquei a metade do tanque. Aí quando chegou no meio do caminho, 200 km, que era 400 km, 200 km, a luzinha do combustível meu acendeu. Aí eu dei o farol para o Jorge, me dá um pouquinho do seu combustível aí. Ele falou, não, vai ficar nós dois sem chegar no destino. Fica os dois, não pode emprestar. Ou seja, a unção que é sua, é sua. O pai não salva o filho, e nem o filho salva o pai, e nem o avô. A salvação é individual, cada um busca por si. A nossa salvação é individual, é individual. Busque você,
Se o seu esposo não quiser buscar, busque você. A salvação é individual. Glórias a Deus. E aquelas 5 loucas foram comprar. Quando chegou, o noivo já tinha fechado a porta. E ficaram. E hoje tem pessoas muitas pessoas que eram da igreja, e hoje estão igual aquelas 5 loucas. Não tem mais esperança que Jesus vai voltar. Perderam as suas esperanças. Mas Deus manda te falar nessa noite: busque Ele novamente, volte a buscar Ele novamente, volte a consagrar a sua vida a Ele novamente, porque Ele vem buscar a sua igreja. Nós temos que buscar o Senhor hoje e não buscar amanhã. Buscar enquanto se pode achar. Eu conheci uma pessoa que às vezes desprezava um pouco, não buscava, e aí ele ficou internado no hospital, acho que foi 4 meses. Ele falou: mas eu tinha tanta vontade de ir para a igreja naquele hospital. Ele estava naquela maca. E hoje quantas pessoas têm oportunidade de estar em todos os cultos e não vem? Está em casa e não vem para o culto. Não vem para o culto, irmão. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Ele está vindo buscar a sua igreja. Desperta a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Em 1 Coríntios 15:19, o apóstolo Paulo disse: se a nossa esperança nesta vida, se a nossa esperança em Cristo só está nessa vida, nós somos as pessoas mais miseráveis do mundo. A esperança nossa não é nessa vida, não é nessa terra. A nossa esperança não é comprar um carro novo, um apartamento, morar num Alphaville. Não, não é isso. Isso aí é caixinha. A nossa esperança é morar com Jesus no céu. Essa tem que ser a esperança da igreja. A maior esperança da igreja é o arrebatamento da igreja. Não é ter um melhor carro, não. A maior brinde da igreja, presente, será o arrebatamento da igreja. A alegria dessa terra passa, mas a do céu permanece para sempre, será eternamente. Falar hoje de arrebatamento de igreja, da igreja, ficou até difícil pregar nas igrejas. Essas igrejas grandes não pregam mais o arrebatamento da igreja, não prega mais, vai perder membros. Temos que pregar sobre o arrebatamento. É a palavra de Deus, irmãos. Não está sendo pregada mais nas igrejas sobre o arrebatamento, sobre consagração, sobre santificação, sobre renúncia do pecado. Nós estamos acostumados com esse mundo que vivemos. Esse mundo tem coisas boas, tem sim. Não podemos apegar as coisas desse mundo, temos que viver sim. Eu posso ter a casa boa, posso, o carro bom, pode. Posso ser um empresário, pode. Mas não esqueça de buscar Deus. A Deus em primeiro lugar. As demais coisas vos serão acrescentadas. Tem pessoas que estão tão envolvidas com este mundo que para ela não existe mais céu. Aqui está muito bom aqui. Para que ir para o céu? Só que eu quero te falar uma coisa: aqui é tudo passageiro. Tudo passageiro. Um dia tudo isso vai passar. Jesus falou: mas a minha palavra não passará. Tudo isso vai passar um dia. Nós ficaremos velhos, eu ficarei de bengalinha, eu vou morrer um dia, mas a palavra permanece para sempre. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Assim como a flor do campo, ela nasce, ela brota e cai, assim também é o ser humano. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,11, 1 Pedro 2,11, ele diz que nós somos forasteiros nesta terra. O que seria forasteiro? Somos estrangeiros. Nós não moraremos aqui para sempre. Um dia nós passaremos desta vida para outra vida. Nós somos apenas estrangeiros aqui nessa terra. Estamos aqui apenas de passagem. E um dia tudo isso vai se findar. E para onde nós iremos depois da morte? Existem 2 lugares. Não tem 3 lugares. Fala, existe 2 lugares.
céu e inferno. Ah, mas Deus é carrasco. Não, por isso que nós estamos pregando aqui. Porque Deus te ama, Ele te ama. E Ele não quer que você vá para o inferno, Ele quer que você vá para o céu. Ele deu seu Filho para morrer por mim e por você, para nós não ir para o inferno. Porque o apóstolo Paulo diz que nós já estávamos destinados ao inferno, mas através da morte de Cristo, Ele foi e nos resgatou do inferno, da maldição, e nos trouxe para a luz, e nos trouxe para a vida, e nos deu vida, e vida com abundância. Por isso que Ele te ama, e Ele não quer que você vá para o inferno, Ele quer que você vá para o céu. Por isso que Ele te ama. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Existe céu e existe inferno. Assim como o sol é real, o céu também é real, o inferno é real, ele existe sim. Glória a Deus. E aqui no livro de Hebreus 9, 27, pode colocar aí, Kétia. Eu vou ler com a igreja, para depois falar que eu não estou inventando. E como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso, a nossa salvação, nós escolhemos, é nós que escolhemos ser salvos ou não, não é Deus que nos condena, é nós que escolhemos. Deus, quando Ele nos fez, Ele nos deu um livre arbítrio de escolha. Se eu quiser ir para a direita, o problema é meu. Mas Deus falou: olha, vai para o caminho, e o caminho é Jesus. E aí o escritor dos Hebreus falou: olha, saiba de uma coisa, que depois da morte segue-se o juízo. O homem foi ordenado a morrer somente uma vez. Não tem missa de sétimo dia, não tem purgatório, morreu, já era. Lucas 16, Jesus contou uma parábola do homem rico e do homem pobre, e diz que os dois morreram. Aquele rico, não é que o rico não quer Jesus, alguns ricos se salvam, mas aqueles que amam o dinheiro não será salvo, aqueles que têm amor ao dinheiro. Abraão era rico, e diz que aquela parábola, que aqueles dois homens morreram. Aquele mendigo, ele estava na porta do rico, pedindo apenas umas migalhas para comer, porque estava necessitado. E aquele rico desprezava aquele mendigo, e os dois morreram. E aí o rico foi para o inferno, o Hades, e o pobre que servia a Deus foi para onde? Para o céu. Na parábola está lá. E diz que lá do inferno, aquele rico estava em atormento, a ponto dele falar: pai Abraão, manda que aquele pobre que eu desprezava na terra, molhe apenas a ponta da água, e refresca a minha boca. Ele só queria molhar a pontinha para refrescar a boca dele. Sabe o que Deus falou? Há um abismo entre céu e o inferno. Quem está lá não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para lá. Sabe o que Ele falou? Tá bom, eu sei que eu fiz muita coisa errada na terra, e não conhecia Deus, eu não queria saber nada de Deus, mas eu tenho meus irmãos lá na terra, que estão fazendo a mesma coisa que eu fazia quando eu estava lá. Manda um dos seus anjos ir lá, avisar para eles, para não fazer mais do que estão fazendo. Sabe o que Deus falou? Eles têm os homens para pregar. Se eles não acreditarão num homem, vão acreditar no morto. Quem está aqui não pode ir para lá, e quem está lá não pode ir para cá. Ou seja, depois da morte segue-se o juiz de Deus.
Não estou amedrontando, é porque Deus te ama. Deus te ama e Deus quer te salvar. Glória a Deus. Fala comigo, Deus me ama e Deus quer me salvar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós não estamos aqui para enganar os irmãos, como algumas igrejas enganam, que só prega prosperidade. O homem pode ser próspero? Pode. Eu sou próspero. Eu tenho mais do que eu mereço. Eu tenho aquilo que eu não merecia. Eu tenho, irmão. Sou prova disso. Mas isso não tira a minha fé. A minha fé está em Deus, não está nas minhas riquezas, não está no meu carro, na minha casa, nas minhas casas. Eu tenho casa de aluguel. Eu trabalho já há 30 anos registrado. Eu trabalho numa só empresa há 25 anos. Eu batalhei para conquistar aquilo. Mas aquilo, irmão, é passageiro. É passageiro, vai ficar. Não posso me apegar àquilo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Isso é muito sério. O que adianta eu servir a Deus e depois naquele dia não ir para o céu, irmão? Imagina que decepção. Eu naquele dia ser igual aquelas 5 loucas. E o livro de Apocalipse fala para nós perseverar até o fim e será salvo. A salvação, ela exige perseverança até o fim. Glórias a Deus. Temos que esforçar para fazer a vontade de Deus. Jesus disse em Mateus 24:37 que assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, na época de Noé, as pessoas zombavam de Deus, as pessoas criticavam Noé. Esse velho aí, ó, babaca, está fazendo essa arca aí. Porque naquela época não chovia. Naquela época as plantas eram regadas a terra, os orvalhos, não tinha chuva como tem hoje. E aí Noé falou: vai chover 40 dias. E aquele povo começaram a zombar de Noé. E Noé não desistiu. O que tem de pessoas zombando hoje de crente, da igreja de Deus? O que tem de pessoas, às vezes, vou aproveitar aqui, até assistindo piada evangélica. Está cheio de piada evangélica com pastor fazendo. Tem um pastor que vende mandioca, vende isso aqui. Não, já viram mais ou menos? Quando eu vi aquilo, já deleto logo. Vendendo não sei o que, um monte de coisa lá. Tudo piada para ganhar seguidores na internet e perder a salvação. Ganhar seguidor na internet, fazendo piada com Deus, irmão. O nome de Deus é muito sério, irmão. Os judeus não falam o nome de Deus no banheiro. Não falar o nome de Deus em vão, diz a palavra. Mas vamos lá. Eu sei que você queria ouvir outra palavra, mas a palavra é essa. É porque Deus te ama. Ele tem algo na tua vida. Glórias a Deus. Todas as profecias sobre o arrebatamento da igreja já se cumpriram, irmão. Está faltando pouquinha coisa. E uma das maiores evidências é que Israel está voltando para a sua nação. Israel se tornou Estado em 1948 com o voto de Oswaldo Aranha, um brasileiro. Por isso que o Brasil é abençoado, porque o Brasil abençoou Israel. Israel fez 76 anos. Isso é o sinal da figueira que Jesus está voltando. E o povo de Israel está voltando para a sua nação. E Jesus falou assim: olhai para a figueira que é Israel, e vocês vão ver que está perto do fim já. E temos que olhar para a figueira. Todos os acontecimentos de Israel é as profecias se complementando, aquilo que foi falado dos profetas. E nós vemos aqui no livro de Daniel, capítulo 9, do 24 ao 27. Daniel fala das revelações das 70 semanas de anos, que é 490 anos. E essa profecia, ela se divide em 3 partes. A primeira parte, que vai da construção dos muros da cidade santa ao término do segundo templo, que foram 49 anos. A segunda parte dessa profecia foi da construção do templo à morte de Cristo, que foram 434 anos, somando dá 483 anos. Ou seja, só falta 7 anos.
Só que aí, quando Jesus veio e os judeus recusaram, que completou as 69 semanas, aí deu-se uma parada, porque os judeus recusaram o Messias. Eles esperavam um rei, e veio um homem pobre montado em um jumentinho, e eles não aceitaram como rei. E aí Deus deu a oportunidade para nós gentios ser salvos. E aí Ele deu a ordem para que fosse pregado em 4 cantos da terra, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for salvo será salvo. E agora nós estamos esperando o grande dia, porque já se cumpriu as profecias. Estamos esperando os 7 anos agora, que será os 7 anos da tribulação. Glórias a Deus. Só falta uma semana para esta profecia se cumprir. Com a morte de Cristo cumpriu as 69 semanas, e depois entrou o período Cristo dos gentios. Glórias a Deus. Essa semana, essas 7 semanas, volta a contar só depois do arrebatamento da igreja. A igreja será tirada da terra de uma maneira extraordinária, como abrir e piscar de olhos, e encontrará o Senhor nos ares. Jesus não pisará mais nessa terra, Ele vai nos encontrar nos ares. Os sinais da vida de Cristo, os falsos cristos, os falsos profetas, guerras religiosas, fomes, multiplicações da ciência, esfriamento espiritual. A ciência multiplicou de uma tal maneira que aí o homem mais rico do mundo agora, ele criou um chip. O Elon Musk aí, como é que é? Elon Musk aí criou um chip, que agora esses chips aí implantados ou na mão ou na testa, para as pessoas que não tem movimento em nada, pessoas paraplégicas, pessoas que não se comunicam, pessoas que não falam. E esse chip, ele entenderá o pensamento, o que a pessoa pensar acontece. É algo extraordinário. Então a tecnologia está aumentando muito. Isso é sinal da volta de Cristo. E nós vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 17, diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem ou morreram, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizendo-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo, ele falou sobre o arrebatamento da igreja, que aqueles que morreram servindo a Deus, como a minha mãe, como a mãe da Ju, outras pessoas da igreja aqui, que partiram para o Senhor, como a irmã Nádia, que morreu a semana ontem também, eles morreram no pó da terra, o pó voltará. Só que naquele grande dia do arrebatamento, diz que o mar vai dar conta, a terra vai dar conta daquela pessoa. E aqueles que morreram em Cristo, eles terão o privilégio de encontrar o Senhor primeiro. Eles vão ressuscitar e vão encontrar com o Senhor. E nós que estamos vivos seremos transformados e seremos levados para encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Estaremos ali na grande festa de casamento da igreja, com o noivo, que é Cristo. Vai ser o casamento que dura mais tempo ali. Serão 7 anos de festa. A igreja foi arrebatada. E agora? Acabou tudo? Não acabou não. Agora que começou. Aí começa a contar a última semana de Daniel,
que se divide em duas partes. Em duas partes ela se divide. A primeira parte dos 3 anos e meio de Daniel, da última semana, será uma paz que nunca houve nesta terra, aonde o anticristo vai reinar sobre essa terra, e ele vai resolver o problema do mundo, da insegurança, da fome, da moradia, do emprego, porque os crentes foram arrebatados. Vai sobrar casa, carro, emprego, vai sobrar tudo isso aí. Ele vai resolver. Tem um presidente aí que ele falou que até 2026 vai zerar a fome no Brasil. Isso já é sinal da volta de Jesus. Já é sinal. Mas eu estava analisando como ele vai zerar a fome do Brasil, se o Brasil produz 10 trilhões por ano e ele gasta 10 trilhões e meio. Como é que vai tirar a fome do Brasil? O Brasil gera 10 trilhões, ele gasta 10,5 trilhões por ano. Aí agora, aonde nós entramos aqui, no bíblico, aí vai chegar o anticristo. Não é ele não. O anticristo tem que ser judeu, não é brasileiro. É judeu, por quê? Os judeus vão pensar que é Cristo. Os judeus vão confiar nele. Os judeus vão servir ele por 3 anos e meio. Quando ele chegar, ele vai acabar a fome no mundo. Ele vai acabar o desemprego, a insegurança. Vai ter paz completa. E as pessoas aplaudirão. Esse é Cristo. Esse aí é Jesus que nós esperávamos, diz Jesus, diz os judeus. Os judeus vão aplaudir de pé, falou assim: esse aqui é o Messias. Aquele que veio há 2000 anos atrás, que nós matamos, aquele é falso. Esse é verdadeiro, porque esse aqui resolve mesmo. Esse aqui é verdadeiro. 3 anos e meio de paz na terra. E a igreja vai estar com Cristo na glória, nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus, na maior festa que o ser humano nunca viu. Só que esses 3 anos e meio da primeira parte vai acabar. Tudo se acaba, menos a palavra. Quando acabar os 3 anos e meio, diz lá em, deixa eu ver aqui, 2 Tessalonicenses 2,4, que aquele anticristo, que não é o Cristo, é o Cristo de mentira, mas as pessoas acreditarão que ele é o Cristo de verdade. Ele vai se assentar no trono de Deus. Quando ele fosse assentar, os judeus falaram: não, alguma coisa está errado. Esse aqui não é o verdadeiro, é o falso. Quando os judeus eles reconhecerem que eles foram enganados, e aí eles não aceitarão a marca da besta, aonde eles serão perseguidos. As nações reunirão para perseguir os judeus, o povo escolhido. E eles clamarão por Deus, por socorro. Eles clamarão. Aí Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, vai pisar, o mundo vai se findar para lá e para cá, vai abrir um vale, aonde os judeus vão se refugiar por aquele vale, e ali haverá uma grande batalha, a batalha do Armagedon do Apocalipse, aonde Jesus ali vai lutar pelos judeus. E aí quando eles reconhecer, Jesus vai colocar suas mãos assim, ó. Você sabia que Jesus ainda está com os furos na mão ainda? Vai mostrar, falou: olha, foi vocês que me mataram, olha, aqui, sou eu aqui, ó, aqui, ó, meus furos aqui, ó, na mão, ó, aqui, ó, foi eu, vocês me mataram, foi vocês que me mataram, me recusaram. E os judeus reconhecerão que aquele é o Cristo verdadeiro. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia, Jesus. E nesses 3 anos e meio, aqui na terra, vai ser anos de aflições, de tragédias, aonde haverá o toque das trombetas do juiz de Deus. Porque agora quem está aqui é o Espírito Santo. Ele será tirado da terra. Quem está nos convencendo do pecado, do juízo, da condenação. Hoje nós temos a solução que é Jesus, mas naquele dia não tem, irmão.
Naquele dia a pessoa vai dar a própria vida para salvar-se. E aqui na terra haverá o juízo e a trombeta de Deus, os ais das tragédias. O dragão vai ser solto do abismo, e a dor da população do ser humano vai ser tão grande. Coloca aí, Cat, Apocalipse 9:5. Apocalipse 9:5 diz que a morte, ela vai ficar presa por 5 meses. Glória a Deus. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. A morte vai ficar presa por 5 meses. Ninguém durante 5 meses vai morrer. As pessoas vão pular do prédio mais alto lá da China, 168 andar, vai quebrar o pescoço e não vai morrer. A morte está presa. A morte vai ficar presa por 5 meses. Vai ser um sofrimento horrendo. Uma terça parte das pessoas não irão suportar, irão morrer. E uma terça parte das águas se tornarão sangue. Aí você vai falar, mas Deus é tão maldoso. Não, Deus está dando a oportunidade hoje para você e para mim, para não sofrer isso, essas consequências. Não é medo, isso é palavra. As igrejas não pregam sobre isso hoje. As igrejas só pregam prosperidade. Receba, não. Pregue a palavra, a salvação. A prosperidade passa. Eu posso ser rico hoje, amanhã ser pobre, mas a salvação permanece. Glórias a Deus. Qual será o objetivo da grande tribulação? Aplicar punições sobre aqueles que zombaram de Deus, para reconciliar Israel com seu Deus. Apocalipse 6:11. A destruição do império do anticristo. Apocalipse 16:10. Não dá para ler que o tempo já foi. A destruição de todas as blasfemas contra Deus. A implantação do rei milenar. E a derrota total do anticristo. Apocalipse 19:11. Quem passará pela grande tribulação? Aqueles judeus que não reconheceram a Cristo, aqueles gentios que somos nós, que não entregaram a nossa vida a Cristo, aquelas pessoas que estavam na igreja e se desviaram, as 5 loucas. Glórias a Deus. E eles passarão por todas essas lutas, e eles vão ter que dar a própria vida para ser salvo. Enquanto isso, a igreja está nas bodas do Cordeiro, gozando da alegria. Não sei se você já percebeu, quando Deus manifesta a sua presença na igreja, é algo glorioso, é algo que você sente aquele gozo, aquela alegria. Lá não tem como comparar a glória, o gozo que nós sentiremos lá. É algo glorioso. A igreja não passará pela grande tribulação, mas pelas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Enquanto eu estava meditando sobre isso, existe uma igreja lá em Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia, que é mais ou menos o que a igreja hoje está vivendo, a igreja atual. A igreja de Laodiceia, naquela época que João escreveu, era uma igreja rica, aonde tinha as melhores lãs, os melhores colírios. Era uma igreja mais rica que tinha naquela época. Só que era uma igreja pobre, cega e nu. É uma igreja que colocaram Jesus para fora da igreja, e Jesus estava batendo na porta da igreja. Abra a porta, abra a porta. Quantas portas do nosso coração Jesus está batendo? Quantas pessoas Jesus está batendo na porta do coração? Abra a porta que eu quero entrar. Não, aqui não, aqui não. Aqui é eu e... Então, não dá para mim falar muito sobre, porque tem até alguns versículos aqui. Essa igreja era mais rica, porém Jesus falou que se você é pobre. Essa igreja tinha as melhores malhas, mas Jesus falou assim: tu está nu, está pelada. Essa igreja tinha os melhores colírios. Ele falou: você está cega, você não está enxergando nada. Mas mesmo assim, Jesus tinha uma promessa para aquela igreja, para aqueles que se convertessem, se voltassem para Ele. Glórias a Deus.
E hoje também deduzo hoje que existem algumas características de alguns irmãos da igreja, aqueles irmãos que estão meio frio na igreja, frio, eles estão frio, pessoa que não tem mais aquele prazer de buscar Deus, aquela sensação, aquela paz, aquela vontade de vir para a igreja. E existem aqueles mornos que estão na igreja, mas está em cima do muro, não sabe o que faz, não sabe o que quer. Um dia é crente, outro dia não, outro dia não, decida o que você é na vida. O meu pai, falando do meu pai, se eu falei com meu pai, imagina, meu pai falou assim: olha, eu já sou quase crente. Falou: não tem quase, ou é ou não é, ou você vai para o céu ou vai para o inferno, não tem dois, só tem dois caminhos, não tem meio, só tem dois caminhos, ou céu ou inferno. Decida, a decisão é nossa, porque Jesus nos ama. E existe aquele crente que está esperando a volta de Jesus, igual aquela assim, prudente, vigilante. Eu sei que nós pecamos todo dia, nós falhamos, sim, falhamos. Nós somos falha, mas procuramos servir a Deus com alegria, irmão. Fazer a obra dele com alegria. O que adianta eu estar na igreja e naquele dia eu ficar? Não adianta nada. Meu trabalho foi tudo em vão. Eu tenho que naquele dia estar, ser arrebatado naquele grande dia. Não posso ficar aqui. Você quer ser arrebatado? Quem quer? Se aqui às vezes nós sentimos uma alegria passageira, imagina aquela alegria. Eu lembro que uma vez eu estava passando uma luta, eu já contei aqui já, mas eu tive um sonho naquele dia. Eu deitei, eu tive um sonho, que aí umas asas, e comecei a voar. Isso foi um sonho. Só que aquele sonho parecia realidade. Só que naquele voo, quanto mais eu subia, mais eu sentia alegria. E aí eu comecei a chorar. Quem já chorou de alegria aqui? Eu comecei a chorar no sonho. Aí quando eu acordei, irmão, o travesseiro estava todo molhado. Aí eu falei: não quero acordar. Eu não quero acordar, eu quero ficar dormindo, irmão. É algo, não dá para explicar. É algo tão glorioso, não dá para explicar. Não tem como, não tem palavras para explicar o gozo da salvação. Jesus preparou algo tão especial para nós, e é tão fácil. Diz na Bíblia que até os loucos encontram o caminho. Tem as nossas lutas, provas, tem. Só que quando nós era lá do mundo, aquilo não era nada. Aquelas provas que nós passávamos quando nós estávamos no mundo, era natural. E aí eu estou na igreja, aí qualquer coisinha é prova, é luta, é prova. Não, irmão, isso é natural da vida. Quem não passa prova aqui hoje? Quem não passou prova esse mês? Levanta a mão, quem não passou prova esse mês? Ué, todo mundo passou prova? Meu Deus. Todo dia vem lutas, irmão, para nossas vidas, todo dia. Só que eu não posso deixar aquelas lutas me levar. Eu creio num Deus, eu sei que o que me espera é bem maior, o céu de glória. Lá será glorioso. Um dia nós estaremos com Ele. Um dia nós encontraremos, veremos como Ele é. Nós veremos o rosto dEle. Ele vai nos servir naquela grande mesa. Eu não sei quantos mil quilômetros tem aquela mesa, mas diz a Bíblia que Ele vai nos servir naquele dia. Ele vai servir. E chega lá, nós vamos conversar. Fala: Jesus, eu passei umas provas lá, né? Tem hora que o Senhor me abandonou na terra lá, mas eu estou aqui, né? Não tem hora que parece que Ele abandonou a gente já? É para Ele para testar a nossa fé. Como foi pregado aqui sobre Ana, acho que foi a Ana que pregou na sexta-feira, sobre Ana. Então é para testar a nossa fé. Ele faz isso porque Ele nos ama. Não é porque Ele não te ama, Ele te ama. De vez em quando a minha filha, às vezes eu sei que eu sou meio bravo, mas de vez em quando eu dou uma chinelada. Não é porque eu não gosto dela, eu amo ela. Eu amo demais a minha filha. Mas se nós não corrigir, irmão, vira baderna. Por que hoje existem muitos adolescentes que não obedecem pai e mãe? Quando estava o tamanho do Miguel, o pai falou: bonitinho, o menino, o molequinho xingando o idoso, o molequinho fazendo o pai, bonitinho, olha, meu filho já sabe fazer isso.
Cuida do teu filho, irmão. Ensina ele. A Bíblia diz que ensina o caminho. A criança no Provérbios 22. Ensina a criança no caminho que deve andar. Corrija o teu filho. Ensina ele. Leva para a igreja. Ensina no caminho. Porque quando ele crescer, ele não vai se desviar. Ainda que ele saia um pouquinho, mas ele vai voltar. Amém? O louvor já deu, né? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé nessa noite. Irmã Rosa, vem aqui orar enquanto o louvor se prepara.